Logicamente que nesse momento, quando a gente fala de transporte coletivo aqui no estado de São Paulo, o top 1 é sobre a transição entre a MTU, que deu fim a ela, passando todas as operações para a Artesp. Mas afinal, como que vai funcionar isso? Qual é o caminhar de toda essa operação? O porquê que ela está acontecendo? Eu vou te explicar nesse vídeo de forma básica e resumida e bem objetiva, para a gente acabar de vez algumas dúvidas que tem com relação a esse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Muito bem, senhores, eu tava aguardando muito para gravar esse vídeo, ter algumas informações além de mais do que informações vagas que a gente tava tendo ao longo desses meses, mas sim, agora é oficial, o fim da MTU está próximo. Aliás, vai ter esse fim da MTU sim aqui no estado de São Paulo. Para você que tá perdido, já faz um ano, 2 anos, que vem essa história de que a MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que faz todo o transporte intermunicipal aqui pela região metropolitana, Vale do Paraíba, região metropolitana de Campinas, Sorocaba, litoral de São Paulo e todas as linhas intermunicipais que fazem todo esse eixo, a informação é que ela iria acabar. E toda essa parte gerenciadora dela, pela propriamente dita MTU, iria ter um fim. E as operações da MTU passaria dela para a Artesp, que é outro órgão gerenciador de transportes intercidades, que fazem o transporte rodoviário, que sai de rodoviária aqui no estado de São Paulo. E todo esse projeto de lei foi colocado pelo atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde ele tinha ali como um projeto passar as operações da MTU para a Artesp, como algumas outras projetos de outras áreas catalogadas do estado de São Paulo, e seria como um corte de gastos mesmo. É como tirar de uma empresa que faz o mesmo serviço de outra e unificar esse serviço, que no caso, o serviço da MTU, o serviço da Artesp, e colocar em uma só. Então é a MTU dando fim a esse órgão, passando todas as operações para a Artesp. Vocês sabem como é que é toda a tramitação de uma lei, vocês sabem como é toda a burocracia para isso ser feita no meio da política, mas nesses últimos meses o Tarcísio de Freitas bateu nessa tecla novamente e fez com que esse projeto de lei tivesse uma prioridade a mais na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi realizada no dia 28 de agosto desse ano de 2024, onde a Alesp aprovou esse projeto de lei enviada pelo governador Tarcísio de Freitas, onde sim, a MTU, como outros órgãos, iria passar as operações para a Artesp. E não é só a MTU que está em jogo, que entrou para as operações da Artesp, porque teve outros serviços também que foi colocado pelo órgão gerenciador. E também foi colocado no nome dela alguns projetos para execução ali na área de mobilidade, como o TIC São Paulo Campinas, que é o trem intercidades, que foi colocado também pelo Tarcísio de Freitas, já está aí no decorrer para isso acontecer nos próximos anos. A privatização das linhas do metrô e da CPTM, como foi feita pelas linhas 8 e 9, que hoje saíram da CPTM e foram para a Via Mobilidade. As outras linhas da CPTM, como também no metrô, serão de responsabilidade da Artesp gerenciar toda essa tramitação para ser feita as privatizações dessas linhas. E nisso a gente cita linha 7, linha 10, linha 11, que inclusive a linha 11 está nessa tramitação também para ser realizado uma próxima concorrência, uma próxima forma para privatizar essa linha. E por fim, como a gente está citando nesse vídeo, as concessões das linhas de ônibus metropolitanos da Grande São Paulo e região Campinas. Mas aqui a gente coloca VLT, a gente coloca linhas do litoral de São Paulo, as linhas como propriamente dita da região metropolitana aqui de São Paulo, Campinas, Sorocaba, enfim, todas as linhas que são gerenciadas pela MTU passaria para o órgão da Artesp. Enfim, o PCL 35/2024 foi aprovado pela Alesp no dia 28 de agosto e já está toda a tramitação para que a MTU passe todas as operações para a Artesp num período de 90 dias. Então, contando desde o dia que ela foi aprovada, eles têm 3 meses para passar todas essas operações da MTU para a propriamente dita, como a gente está falando aqui desde o início, a nossa queridinha Artesp. Caso essas operações não sejam passadas em 90 dias, o prazo pode se estender por mais 90 dias, somando aí 180 dias para que toda essa mudança ocorra. Mas levamos em consideração que nos últimos meses o
próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acelerou a Alesp para que tudo isso, toda essa tramitação aconteça. Então, possa ser que isso aconteça nesses próximos 90 dias mesmo. Então, para a gente entender de uma vez por todas, como é que vai funcionar, César, esse sistema que a MTU vai acabar, mas como é que vai funcionar a partir de agora? Pessoal, é justamente isso que a gente está passando desde o início. É o fim da MTU e todas as operações que ela faz, todo o gerenciamento que ela faz do transporte coletivo das linhas intermunicipais passarão para a Artesp. A Artesp que ela já tem um histórico de algumas linhas, principalmente suburbanas, que faz ali a região mais longe, fora da região metropolitana de São Paulo, como por exemplo, Mogi Jacareí, Mogi São José dos Campos, enfim, ela tem essas linhas que são operadas pelo serviço suburbano. O que vai acontecer é que essas linhas da Artesp vão somar com as linhas da MTU. Vai continuar com o nome da MTU? Não. Até porque o nome da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, irá sumir. E como a gente falou, já está contando os 90 dias para toda essa transição acontecer. Então, gerenciamento de linhas, gerenciamento de terminais, a fiscalização dos carros, fiscalização dos horários, cumprimento de partida, todo esse serviço que é feito pela MTU passará para o órgão da Artesp, fazendo basicamente o serviço que a Artesp já faz nas linhas suburbanas. E aqui a gente já entra numa questão muito complexa, porque as pessoas que veem de perto ali todo o funcionamento da Artesp dizem que ela não tem um bom serviço. Eu não consigo afirmar isso para vocês porque aqui na minha região em si eu não acompanho muito como é que é o sistema de fiscalização e como é o sistema de operação da Artesp. Mas se você acompanha mais de perto todo esse sistema da Artesp, tem linhas dessa gerenciadora aí onde você mora, coloca aqui nos comentários qual é o seu feedback dela pra gente conhecer um pouco mais o histórico dessa Artesp. E aqui a gente entra numa questão também que muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas estão com essas dúvidas de como vai funcionar a questão de padronização de pintura. E galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é que a gente não sabe, nem eu, nem todos as imprensas oficiais, a gente não sabe como é que vai funcionar. Até porque eu acho que nesse período de 90 dias, toda a equipe, principalmente da Artesp, vai priorizar toda a questão de demanda principal que a MTU exerce, que é o gerenciamento de linhas, de horários e das fiscalizações por parte de manutenção dessas empresas. Eu acho que nesse momento uma das menores preocupações da Artesp vai ser da questão de padronização das pinturas. Só que a gente leva em consideração que as pinturas que a Artesp roda em algumas linhas suburbanas não tem uma padronização em si. A Aviação Jacareí, que faz aqui em Mogi das Cruzes para Jacareí, para Guararema, lá para São José dos Campos, tem um tipo de padrão da pintura. Aliás, tem um tipo de padrão de pintura que é da própria empresa, da mesma forma que a Rápido Campinas, que é do outro lado da cidade, roda com a pintura dela também. Então a gente não sabe como é que vai funcionar, se vai ter uma padronização de pinturas conforme a MTU, se cada empresa vai rodar com o seu tipo de pintura, mas é como eu falei nesse último momento aqui para vocês. Eu acho que um dos principais momentos para a Artesp é colocar primário toda essa questão de gerenciamento, e eu acho que depois que ela vai se preocupar com essa questão de padronização de pinturas. Vai ter a despadronização de pinturas? É interessante? Aí eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que vai ter essa padronização de pinturas? Você acha que cada empresa vai rodar de uma forma? Você acha que a organização com a pintura da MTU é mais prática para o passageiro? Você acha que não? Cada empresa tem que rodar de uma forma, da forma que ela mais bem entender? Eu quero saber toda a opinião aqui nos comentários. Eu particularmente acho que a padronização de pinturas da MTU é muito prática para o passageiro, de só bater o olho e saber que aquele ônibus é um carro intermunicipal e que pode fazer o atendimento para onde ela quer. Da mesma forma que talvez para algumas regiões essa padronização seja melhor, de você também bater o olho e o passageiro ver, putz, aquela pintura verde é o ônibus da Jacareí que faz Mogi das Cruzes Jacareí, que faz Mogi São José dos Campos, Mogi Guararema. Putz, aquela pintura preta com umas listras é da Rápido Campinas que vai para a região onde eu atendo. Então possa ser que essa despadronização de pintura ajude em algumas áreas e em algum entendimento dos passageiros. A gente tem que trabalhar com essas duas vertentes, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu manteria ainda a padronização de pinturas da MTU. Logicamente que a pintura em si da MTU pode ser retirada, mas seguir um padrão da Artesp total, eu acho que seria interessante. Ou será que talvez dividir como é na cidade de São Paulo pela SP Trans, que é o mesmo padrão de pinturas, só que só muda a cor
setor com região, com forma região, também seria uma possibilidade. E olha só, para complementar e atualizar sobre essa questão de transição entre a MTU e a Artesp, o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, nomeou o novo diretor-presidente da Artesp, que vai ser o André Insper, que tem um mandato aí até o ano de 2029, e ele será responsável por toda essa transição entre a MTU e a Artesp. Então vai ser ele que vai comandar toda essa questão das operações que é da MTU que vai passar para a Artesp. Um fato muito interessante que eles colocam aqui também nas matérias oficiais é que os funcionários da MTU, Metrô e CPTM poderão ser alocados para a nova Artesp. Eu foquei muito nessa parte de poderão ser alocados, mas não é uma palavra que a gente usa de deverão. Ou seja, da mesma forma que eles poderão ser alocados para a Artesp, eles podem ser mandados embora. Não sei, é o meu ponto de vista lendo as matérias oficiais que saem, mas no meu ponto de vista, na minha linha de raciocínio é isso. Há uma possibilidade de você ser transferido para a Artesp da mesma forma que você pode ser, infelizmente, desligado. Mas enfim, esse é um pouco da atualização que a gente tem nesse exato momento, de como que vai funcionar. Na verdade, dessa questão de padronização de pintura, que é o mais principal que a gente pergunta, a gente não tem a resposta ainda, rapaziada. E eu acho que esse vai ser uma das últimas coisas que passa pela cabeça da Artesp, porque tem muitas outras coisas importantes para ela se preocupar nesse período de 90 dias. Mas coloca aqui nos comentários o que você achou dessa mudança da MTU para a Artesp, o que você acha que vai ser todo esse gerenciamento pela Artesp. Se você mora pela região onde a Artesp atua, coloca aqui nos comentários o seu histórico, o seu feedback, para as outras pessoas que não conhecem também conhecer um pouco da história da Artesp. Fechou? Espero o seu comentário aqui embaixo. Olha só, a gente tá trazendo uma série de vídeos desse de informações, dos principais informações, aliás, que tá acontecendo no mundo do transporte. Para você não perder, não esqueça de fazer todo aquele procedimento de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais, porque de vez em quando lá no Instagram a gente coloca também alguns debates em pauta antes da gente trazer aqui também. Muito obrigado por você acompanhar esse vídeo por aqui. Não esqueça de fazer todo esse procedimento que eu acabei de falar para vocês e a gente te espera no próximo vídeo. Até mais, rapaziada.